Bom, a doutora Samanta Pineda se destacou logo no início dos debates em torno do Código Florestal, como profunda conhecedora que é, e como disse, não vou chegar ao como disse o doutor Sodré, mas irradia simpatia. E ela é uma grande comunicadora, e isso faz com que a gente consiga entender muito bem, cada vez mais, os meandros do Código Florestal, né, Samanta? Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui em Leme. Obrigada, João Batista, é um grande prazer. E eu acho que o papel do Canal Rural, que tem trazido essa informação, que tem levado essa informação lá no campo, onde o produtor está e, infelizmente, às vezes não pode estar aqui, é um papel realmente que faz a diferença nessa possibilidade de implantação e mais, na necessidade que nós temos de fazer essa interpretação direito. Porque conseguir a lei já foi difícil, mas implantar não vai ser mole, não. A gente vai ter que suar. Então vamos lá, o que eu gostaria de passar para vocês, o que me disseram aqui, o tema que me foi proposto pelo Dr. Sodré foi para falar das... Você vai ser meu assistente, João? Meu Deus, que honra! Ligado? Muito bem. O tema que me foi proposto aí pelo Dr. Sodré foi um tema que falasse a respeito dessas divergências de interpretação. Por quê? Porque o código é que nem filho, né? A gente cria para ser de um jeito, ele distorce e vai ser de outro. Muitas vezes, diferente do que a gente queria, mas nem sempre pior. Muitas vezes ele nos surpreende e vai ser melhor do que daquilo que a gente queria. E uma lei, o processo de se fazer uma lei, a gente trabalhou lá 7, 8 anos do lado dos parlamentares que construíram esse código, os legisladores têm uma vontade. Eles representam a sociedade lá no parlamento e a lei nasce da necessidade social, a necessidade do povo leva essa demanda e é isso que faz nascer a lei. Só que essa lei, no momento em que ela é publicada, ela é de domínio de todo mundo. E aí todo mundo pode interpretar. E o que nós temos aqui que fazer, eu quero parabenizar o Dr. Sodré pela iniciativa, é levar essa interpretação e que cada um de nós seja um multiplicador dessa interpretação. Então, para não trazer uma interpretação de cada estado, a gente tem problemas com as restingas lá na Bahia, a gente tem problema lá no Pará, nós temos problemas com áreas consolidadas. Eu trouxe 2 extremos para comparação aqui, para que a gente possa ver como que pode ser pior e como que pode ser melhor a interpretação do código. Aqui, em São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente encaminhou para a Procuradoria-Geral do Estado 31 dúvidas a respeito da interpretação do código. Se juntaram lá 8 procuradores de Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, dos Recursos Hídricos, e chegaram a uma conclusão a respeito dessa interpretação que era divergente. Que interpretação foi essa? Muito bem. Um dia eu acerto. Se eu não bagunçar tudo, eu acerto. Achei. A primeira interpretação que nos preocupou foi com relação ao fogo. Eu vou em pontos bem específicos para a gente ser bem claro. Quantas vezes pegou fogo na cana antes dela estar pronta para colher? Antes de eu me programar para fazer qualquer coisa, aliás, eu nem ponho mais fogo na cana, minha colheita é mecanizável, e aí chega e põe fogo na cana. A estrada, né, a proximidade da estrada, a proximidade de algum outro vizinho que costuma pôr fogo, faz com que pegue fogo na minha cana. E aí o órgão ambiental vem e me multa. Pô, eu já tive o prejuízo de pegar fogo na minha cana antes do momento. Além disso, eu recebo a multa do órgão ambiental. Tá certo? É injusto. O que aconteceu? No código, prevendo essa situação e sabendo que isso acontece correntemente, está escrito em 2 artigos do Código Florestal que se pegar fogo na propriedade, o órgão ambiental é obrigado a comprovar algum nexo de causalidade, ou seja, tem que ter alguma coisa que ligue uma ação ou omissão do proprietário à existência do fogo. Ou eu efetivamente pus fogo, algum funcionário meu pôs, ou eu não tive os cuidados necessários, eu deixei que fumassem no meio da lavoura, eu não fiz os aceros, enfim, de alguma forma eu, produtor, concorri
tive alguma participação na existência daquele fogo. Se o órgão ambiental não comprovar isso, o órgão não pode me multar. Por quê? Porque não existe na administração uma responsabilização sem comprovação de culpa. Tem que ter culpa. A única vez que se pode ter algum tipo de responsabilização sem comprovar culpa é quando eu causo um dano ambiental. Se eu causar um dano ambiental, a recomposição deste dano, porque eu causei um mal à sociedade, esta é chamada objetiva, não precisa ter culpa. Agora, a administrativa, que é a que eu devo multa para o órgão ambiental, ou a criminal, ela tem que ser comprovada a culpa. E aí veio a PGE de São Paulo e disse o seguinte: o fogo, a punição administrativa não depende de culpa. Existe uma lei ambiental, que é a Lei 6938, lá de 1981, onde está escrito expressamente: a responsabilidade civil ambiental não depende de culpa. E a lei, ela não fala nada à toa. Se ela disse que a responsabilidade civil ambiental não depende de culpa, é porque as outras responsabilidades dependem de culpa. E quais são as outras? A administrativa e a criminal. Órgão ambiental é responsável por responsabilidade administrativa. E está escrito aqui, infelizmente, que a responsabilidade administrativa não depende de culpa. Então, é uma interpretação errada da PGE de São Paulo. Tem sim que haver comprovação de culpa do proprietário, senão não pode haver multa. Por que é muito importante a gente saber que existem opiniões divergentes? Porque na hora que o fiscal for te multar, você dá um cafezinho para ele, você assina a multa e você sabe que aquilo é uma infração absolutamente perdida para o órgão, porque a lei está a seu favor. A segunda interpretação complicada foi com relação às pequenas propriedades, que foi a questão que a gente levantou aqui. Foi facilitado para as pequenas propriedades o caminho de regularização. Então, como a gente disse, propriedade de menos de 4 módulos não tem que ter reserva legal, por exemplo. Propriedade de menos de 4 módulos, para fazer o CAR, não precisa fazer aquele mapa em formato shape, que é um mapa que precisa de um técnico para fazer, enfim. Pode fazer um desenho só. E a PGE de São Paulo entende que propriedades de menos de 4 módulos vão ter que ter um critério. Aqui, possibilidade do Estado fixar critérios para receber os benefícios do Código. Se o Código está dizendo expressamente que toda propriedade abaixo de 4 módulos fiscais é equiparada à pequena propriedade rural familiar, para o Código Florestal fornecer os benefícios, por que aqui em São Paulo tem que ter um critério? Não faz sentido. Você está dificultando. São Paulo tem 360 mil propriedades rurais. Destas, 170 mil são menores de 4 módulos. Pensem no impacto social que vai causar você impor a esse pequeno as responsabilidades de um grande. Vai ser muito difícil. Outro distorcimento aí da PGE, né? Outra encrenca. O que acontece? Área rural consolidada. Quem mata com 17 anos e 11 meses tem um tratamento diferente de quem mata com 18 anos, certo? Porque o de maior responde de um jeito e o menor responde de outro. Não vou nem entrar na discussão do aumento da maioridade penal. Mas a lei, para existir, ela precisa de uma linha de corte. Porque eu não posso analisar psicologicamente cada pessoa para saber se ela é sim punível, se ela tinha noção do que ela estava fazendo, se ela tinha responsabilidade. Então a lei, ela põe uma linha de corte para que facilite a aplicação da lei. Foi assim que aconteceu no Código Florestal. Considerou-se área consolidada de uso aquela área que já tinha sido aberta e já estava com uso agropecuário produtivo antes de 22 de julho de 2008. Dessa data para trás, quem desmatou vai ter um tratamento diferenciado. Vai poder recompor a APP de forma diferente, vai poder entrar nos prazos e regimes do novo código. A PGE disse o seguinte, que embora essa área consolidada, o código diga que pode-se continuar em uso para áreas, para atividades agro-silvio-pastoris, de ecoturismo e turismo rural, se você usa para agro-silvio-pastoril,
você não pode usar para turismo. Se você usa para ecoturismo, turismo rural, você não pode usar para agro-silvopastoril. Eu pergunto para vocês, qual é a lógica? Se já está desmatada, se já está aberta, se já está em uso, se eu pular de uma atividade para outra, não faz nenhum sentido eu proibir essa migração. E eles, infelizmente, dizem que é proibida essa migração. Se você tem uma atividade agro-silvopastoril, você não pode abrir um pesca e pague. Não faz sentido, porque a intenção era ou protege a APP, que não está em uso, ou se ela já está em uso, deixa ela em uso, seja lá qual uso for. Eu trago um exemplo, como a gente está falando aqui em APP, o que o código traz? São essas tabelinhas que eu citei, que o Dr. Condorelli preparou, que resumem a confusão do 61A, que dizem o seguinte, que áreas de até um módulo fiscal recuperam para rios, independente do tamanho do rio, 5 metros e param em 10% da propriedade. Ou seja, se aquela pequena propriedade tem lá 10 riozinhos passando nela e ela recuperar 2 metros na beira de cada rio, atingir 10% da propriedade, ela pode parar. Isso é proteger o pequeno, isso é dar ao pequeno a mesma condição do grande. Isso é fazer com que o pequeno colabore com o meio ambiente na proporção da sua capacidade econômica. Essa tabelinha aqui, ela disse que acima de 4 módulos, de 20 a 100, conforme o PRA. O Dr. Condorelli me avisou aqui gentilmente que no decreto 7830, que regulamenta o código, tem lá as regras de como vai ser o mínimo de 30, o máximo de 100. A legislação recém-publicada em Minas Gerais também fez isso. E esse aqui é um bom exemplo. Ela melhorou o Código Florestal. A interpretação que tinha que ter com relação a essa recuperação foi escrita na nova lei. Como é que vai ser acima de 4 módulos? Vai ser a extensão correspondente à metade da largura do rio, com mínimo de 30 metros, o máximo de 100. Vai contar da borda da calha e com mais de 10 metros de largura ou para imóveis com área superior a 10 módulos. Então, regrou, deu segurança jurídica, fez de acordo com o Código Federal, melhorou aquilo que já estava escrito, certo? Voltando à PGE. Aquilo que a gente disse aqui, né, que foi adiantado pela pergunta. 4 módulos fiscais não precisa ter reserva legal se, primeiro, tinha esse tamanho em 22 de julho de 2008, e se o desmate, o uso, foi antes de 22 de julho de 2008. Não tem que fazer reserva legal. Se você não tem nada, nada é menor que 20. Então, quem tem menos que 20 vai ter como reserva o que tiver, 2, 3, 5. A PGE entende que, como a lei fala remanescente, o cara que não tem nada, ele não tem remanescente, então ele tem que pôr todos os 20% de reserva legal na sua área pequenininha, de menos de 4 módulos fiscais. Com relação ao direito adquirido, que nós falamos aqui a mesma coisa. Se alguém tinha reserva legal de acordo com a lei da época que desmatou, não faz sentido exigir desse produtor que faça a reserva legal de acordo com a lei de agora. Mas a PGE, infelizmente, entende que não. Aqui em São Paulo não se aplica o direito adquirido e todo mundo vai ter que colocar isso. E eu trago o artigo do direito adquirido para vocês entenderem que a gente não está brincando, a gente não está tentando explicar alguma coisa. Está muito claro aqui que os proprietários que realizaram a supressão, respeitando os percentuais da legislação da época, eles ficam dispensados de recompor, de compensar, de regenerar. Eu não sei como é que cabe uma interpretação diferente nesse artigo, porque ele é muito claro. Então, a gente precisa, sim, tomar alguma atitude. Uma coisa também que vai dar trabalho, que ninguém se atentou ainda. A regra de reserva legal é assim: sua compensação de reserva legal tem que ser no mesmo bioma, ponto. Estou na Mata Atlântica, vou pôr reserva legal na Mata Atlântica. Estou no Cerrado, vou pôr reserva legal no Cerrado. Acontece que depois que você escolhe o imóvel que você vai compensar no mesmo bioma, você tem sim que propor lá para o órgão ambiental, para ele ver se aquela localização da sua reserva legal é compatível. Mas é a localização no imóvel que você escolheu.
Porque às vezes você põe lá no mato isolado e você pode pôr ela contígua com a APP. Você pode escolher uma área um pouco mais efetiva ecologicamente, né? Um pouco melhor. A PGE distorceu tudo isso e disse o seguinte, que a compensação deverá estar dentro do mesmo bioma, mas depois de escolhido o imóvel da compensação, ela tem que ser eu estou dizendo que depois de ser escolhido o imóvel, ela tem que ser aprovada. A PGE diz que primeiro você tem que perguntar para o órgão se aquela área que você escolheu pode. Depois você vai efetivar a tua reserva legal. Então eu não tenho mais a liberdade que o código me deu de escolher o imóvel onde eu quero pôr a minha reserva legal. Pensem se o órgão ambiental tem capacidade, tem gente, tem fôlego para atender isso tudo. 360 mil propriedades em São Paulo vão começar a pedir para o Estado, olha, eu posso pôr minha reserva legal ali? Ele vai demorar 5 anos para te responder. A inteligência do código foi que você pode fazer tudo sozinho. E a PGE, interpretando de forma torta, tirou essa liberdade do produtor. Esses impactos podem ter não só essa demora do órgão para te responder, mas ele pode ter um aspecto muito complicado, porque a PGE diz o seguinte, você pode compensar se não tiver jeito de pôr na sua área tecnicamente. O que ele vai querer? Que eu arranco cana para plantar mato? É isso? Não estou falando de APP, não estou falando de beira de rio, não estou falando de margem de entorno de nascente, eu estou falando de reserva legal. Eu só vou poder compensar se eu não tiver possibilidade técnica de pôr na minha propriedade. Isso não está escrito na lei, isso é uma interpretação do Estado de São Paulo. Diferente disso, em Minas Gerais, não só você pode pôr fora, não só você pode escolher a área, como você pode desaverbar a sua reserva verbada. Olha a diferença. Eles disseram o seguinte, que se você tem uma reserva legal existente, você pode alterar a localização. Se você quiser alterar dentro do seu imóvel, nesse canto da fazenda eu quero pôr lá naquele outro, eles exigem que tenham as mesmas características técnicas, lógico, né? Tecnicamente. Mas eles vão além. Se você quiser mudar de dentro do seu imóvel para fora do seu imóvel, desde que você não tenha cobertura vegetal antes de 2002. Isso é um caso específico de Minas, porque se refere a uma lei lá de Minas, essa data. Mas vejam a diferença que uma interpretação pode dar na facilitação dessa regularização do imóvel. Eu posso desaverbar a minha área e pôr num lugar ambientalmente melhor. Quanta gente não averbou reserva legal em cima da lavoura? Porque tinha que averbar, porque o Ministério Público estava em cima, porque tinha que conseguir um financiamento. Então, essa possibilidade que a lei de Minas deu é que você troca de lugar sua reserva, porque nós estamos começando um novo ciclo de regularização ambiental. Bem, eu sei que a gente está com um tempo super complicado, está um pouco atrasado aí, mas eu vou deixar para vocês os slides com o Dr. Sodré. Eu tenho só, por fim, um estudo da Associação dos Plantadores de Banana do Vale do Ribeira, que se a interpretação da PGE for levada ao pé da letra, metade da produção de banana do estado de São Paulo vai sumir. A importância é só a banana? Não. A importância é que os bananeiros que estão lá há gerações, só sabem fazer isso. E o impacto social disso é o quê? É trazer esse povo aqui para a periferia, para demandar transporte coletivo, saneamento básico, para gerar resíduo. Então, vamos pensar um pouquinho ambientalmente e exigir que o Estado tenha uma postura mais global. E o estudo do IEA diz que a implantação do código vai diminuir, nesta interpretação da PGE, 250 mil hectares de cana. Então, dá para os senhores sentirem o que é. Enquanto isto, em Minas Gerais, a lei incluiu e melhorou conceitos do Código Federal, aprimorou regras de criação de unidade de conservação, que são os parques, as reservas, que não eram nem relativos ao Código, mas aproveitou uma legislação para resolver os problemas ambientais do Estado. Disciplinou reposição florestal e
duas coisas importantes o Estado de Minas fez. Primeiro, escreveu na lei que todos os TACs, termos de compromisso, TCIRC ou similares, têm que ser readequados à nova lei. Resolveu um grande problema, porque aqui em São Paulo muita gente assinou TAC e está sendo executado. E disse ainda que se o órgão for fiscalizar o produtor e o produtor estiver agindo de maneira errada, primeiro ele tem que ser advertido antes de ser multado. Primeiro, produtor, eu vou te ensinar a fazer direito. Olha, você está fazendo errado, eu vou te dar um tempo para você se adequar. Daqui a pouco eu volto aqui para ver se você está fazendo direito. Então, o Estado pode fazer com que o Código Florestal seja melhorado e, com certeza, resolva os problemas do Estado, ou, infelizmente, o Estado pode fazer com que o Código perca muitas das ferramentas que foram conquistadas tão duramente pelos produtores. Certo, gente? Esse era o recado. Muito obrigada.